A maioria das pessoas busca ouvir a voz de Deus no barulho do mundo. Mas e se a voz que você tanto procura estiver dentro de você, trancada atrás de uma porta que quase ninguém ensina a abrir? Você já se perguntou por que ora, jejua, busca e mesmo assim sente que o céu está em silêncio? Talvez não seja o céu que esteja calado. Talvez seja o seu templo interior que ainda não aprendeu a se alinhar. Poucos conhecem este segredo espiritual. Deus não fala apenas aos ouvidos. Ele fala ao corpo que se consagra, à alma que se aquieta, ao espírito que se rende. Sim, há uma porta invisível dentro de você, e é por ela que o Eterno entra. Este vídeo é um mergulho profundo na anatomia da escuta divina. Um mapa sagrado para quem está cansado de buscar fora o que sempre esteve dentro. Se você já sentiu que Deus está distante, se você clama por direção e respostas, este pode ser o sussurro que sua alma esperava ouvir. O corpo, essa morada frágil e sagrada onde o invisível deseja habitar. Muitos acham que ouvir a voz de Deus é uma questão de fé apenas, mas ignoram o primeiro portal. O corpo físico, um coração acelerado demais, um estômago sempre cheio, um sono desordenado, tudo isso pode silenciar a presença do Espírito. Como escutar aquele que sussurra se estamos gritando por dentro? O apóstolo Paulo não escreveu à toa. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Não é uma metáfora poética, é um chamado urgente. A pressa, a rotina agitada, o excesso de estímulos, tudo isso constrói muros dentro do santuário que deveria ser livre para a adoração. E o Espírito, ele não arromba portas, ele espera. Imagine uma vela tremulando dentro de um templo antigo. Se o vento da ansiedade sopra forte, ela se apaga. Mas quando tudo ao redor silencia, a chama cresce. Da mesma forma, o corpo precisa aprender a ser chão fértil para o silêncio. Às vezes, basta respirar fundo, fechar os olhos, desligar a tela, e o templo começa a abrir-se. Há quem diga que não ouve Deus, porque ele não fala mais. Mas, na verdade, é o corpo que grita demais. O alimento constante entorpece. O cansaço acumulado ensurdece, e o barulho de 1000 pensamentos impede que o sagrado se aproxime. Por isso, o jejum, o repouso e o silêncio são armas espirituais, não apenas hábitos saudáveis. Um homem me disse certa vez: só comecei a ouvir Deus quando aprendi a caminhar em silêncio pelas madrugadas. Foi nesse vazio aparente que o templo dele se encheu de presença. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas não por falta de energia, e sim por excesso de ruído. O descanso não é preguiça, é preparo para a escuta. Não é à toa que os profetas subiam montanhas e se retiravam ao deserto. Eles não fugiam, eles limpavam o altar, porque onde há excesso de movimento, o espírito se ausenta. Mas onde o corpo se aquieta, a presença vem como brisa suave. Lembra de Elias? O Senhor não estava no terremoto, mas no sussurro. Comece pelo simples, desacelere. Não é possível correr e ouvir ao mesmo tempo. Caminhe devagar. Jejue por reverência, não por religiosidade. Deixe que cada respiração se torne uma oração muda, porque o templo só se revela quando o corpo deixa de resistir. E é ali, no chão do pórtico, que a jornada para dentro começa. E se o corpo for apenas a primeira porta? E se o próximo limiar não for visível aos olhos, mas sentido nas emoções? Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A alma, esse corredor secreto entre o coração e o céu. Diferente do corpo, ela não sangra por fora, mas carrega feridas que ecoam por dentro. Muitos querem ouvir Deus, mas esquecem que a alma ferida distorce o som do sagrado. O Espírito fala,
mas a alma ressentida grita mais alto, e nesse ruído a direção se perde. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Não é apenas um convite à paz, é uma instrução espiritual, porque quando a alma está em guerra, o sussurro de Deus se torna imperceptível. Raiva, medo, inveja, tristeza, cada emoção não resolvida é como uma pedra no corredor, e a voz divina tropeça nelas. Pense em alguém tentando escutar uma melodia no meio de uma tempestade. É assim que muitos vivem, querendo discernir a vontade de Deus, mas abrigando tempestades internas. A alma precisa ser limpa, lavada com arrependimento, serenada com oração. Só assim a música do céu pode ser ouvida com nitidez. Conheci uma mulher que dizia: Deus não me responde. Mas ao conversar, entendi que ela ainda falava com Deus através da voz do pai que a abandonou, do marido que a traiu, das perdas que a silenciaram. Ela ouvia sim, mas com ouvidos machucados. A alma dela era o filtro, e o filtro estava sujo. É por isso que Jesus chorava. Porque mesmo sendo o Filho de Deus, sentia a alma humana, e chorou diante da incredulidade, da dor de Marta, da morte de Lázaro. Deus entende o peso da alma, mas também nos chama a purificá-la. O perdão não é apenas para o outro, é o sabão que limpa o altar interno. A alma não precisa estar perfeita para Deus falar, mas precisa estar rendida. Quando você larga o direito de ter razão, de vingar-se, de controlar, a alma começa a ceder espaço, e é nesse esvaziamento que o céu começa a descer. Deus não compete com o orgulho. Ele espera que a alma se dobre para poder erguê-la. Talvez você tenha orado muito, mas sempre com raiva escondida. Talvez busque respostas, mas no fundo quer justificativas. Deus não responde questionamentos que nascem do orgulho, mas revela-se àqueles que se quebram em verdade. A alma que chora é mais ouvida que a que acusa, porque o pranto sincero é a porta do trono. E se o problema não estiver no que Deus fala, mas em como a alma traduz? E se, ao purificar a alma, o som se tornar visão? Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Há um lugar dentro do homem onde o silêncio fala mais que palavras, o espírito. Ali, onde nem o corpo alcança, nem a alma interfere, é onde Deus revela o que não pode ser dito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20:27. Uma lâmpada, mas muitas vezes sem azeite, e sem luz, o trono interior permanece oculto. No Espírito, Deus não usa frases, ele envia revelações, um arrepio repentino, uma lembrança que renasce com força, uma paz que entra sem explicação. Não é pensamento, não é emoção, é um saber que desce como chuva fina. Só quem já sentiu, entende. É como se o coração fosse tocado por um dedo invisível. Lembra de quando Maria ouviu o anjo? O espírito dela tremeu, não de medo, mas de consciência. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Lucas 1:38. A resposta não foi racional, foi espiritual. A fé não é apenas crer com a mente, é perceber com o espírito. E isso exige quietude, santidade e disposição para ser habitado. Certa vez, um homem simples me disse: não tenho estudo, mas às vezes sinto que Deus me chama de madrugada. Era o espírito sendo aceso, porque Deus não escolhe os mais cultos, ele escolhe os que limpam o altar interno. E quando o espírito está limpo, ele entra. E quando entra, transforma tudo em torno. Ali, no centro do templo humano, não há ruído, há reverência. O Espírito é como o Santo dos Santos no tabernáculo. Nem todos acessam, e mesmo os que entram, tremem, porque ali a presença não se explica, se experimenta. E uma vez tocado por ela, o homem jamais será o mesmo. A maioria vive com o espírito adormecido. Fazem orações com a boca, mas nunca com o centro do ser. O verdadeiro clamor é aquele que nasce no espírito, sem palavras, mas cheio de sentido.
Às vezes é apenas um suspiro, um gemido, um silêncio carregado de entrega. E o céu responde. Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Isso não é estilo de culto, é postura interior. O espírito precisa se tornar o trono onde o rei se assenta. E isso só acontece quando corpo e alma se dobram. Aí, o homem não fala com Deus, ele se torna morada. Mas, e se essa lâmpada estiver coberta por poeira antiga? E se a presença estiver ali, mas o homem não a perceber porque algo interfere no canal? Tem ouvidos, mas não ouvem. E Mateus 13:13. Essa é uma das declarações mais dolorosas que Jesus fez. Não porque ele falava a surdos, mas porque falava a corações desconectados. Deus está sempre comunicando, mas nem todos sintonizam. O problema não é a transmissão, é a interferência. Há pessoas que leem a Bíblia, frequentam igrejas, oram, mas continuam confusas. Por quê? Porque a voz de Deus está sendo filtrada por ruídos antigos, culpas não confessadas, mágoas escondidas, medos sufocados. O corpo está presente, a alma está agitada, o espírito está coberto. E nesse caos interno, a voz divina ecoa sem sentido. Um exemplo: uma mulher orava por respostas, mas dizia sentir apenas medo. Descobrimos que, toda vez que Deus tocava em um ponto sensível, ela ouvia como ameaça, porque foi criada sob gritos, castigos e ausência. O tom do pai se misturava ao trauma do pai terreno. A ferida virou filtro. O amor foi confundido com dor. O ruído espiritual é como estática em um rádio antigo. A estação está lá, a música toca, mas tudo o que se ouve é chiado, e muitos desistem de tentar ouvir. Pensam, Deus se calou, mas ele continua falando. Só que o receptor está descalibrado, e às vezes precisa-se mais de cura do que de oração. Jesus sabia disso, por isso, ao curar, muitas vezes perguntava: queres ser curado? Não porque duvidava, mas porque a cura começa com a disposição de limpar os ruídos, confessar, perdoar, silenciar, entregar. São atos espirituais que afinam a alma com a frequência do céu. E então, a voz vem clara. Outra causa comum de interferência é a religiosidade sem intimidade. Quando se faz por hábito, mas sem coração. Quando se conhece a letra, mas não a presença. A alma finge santidade, mas por dentro está barulhenta. E o Espírito Santo não fala em meio a performances. Ele fala em meio à verdade. Talvez você também tenha escutado, mas não compreendido. Talvez Deus já tenha respondido, mas a resposta não parecia a que você queria ouvir. Quando o coração insiste em controlar, até o sagrado é distorcido. Por isso, Jesus clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como quem diz, ouça com o espírito, não só com os sentidos. E se o silêncio que você ouve for Deus esperando que você desfaça os ruídos? E se, ao desmontar essas barreiras, a voz finalmente se tornar uma presença viva? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Há algo profundamente íntimo nessa imagem. Deus, não como invasor, mas como visitante sagrado, esperando ser convidado. A maioria pede sinais, milagres, direção, mas poucos oferecem rendição. E essa é a chave da porta interna, não o esforço, mas a entrega. Um homem buscava respostas em jejum, vigílias, campanhas, mas Deus só falou quando ele finalmente disse: já não sei o que fazer. A rendição não é desistência, é abrir mão do controle. É o momento em que o homem sai do centro e deixa o rei entrar, quando se para de orar como quem exige e se começa a respirar como quem confia. A oração muda, as palavras somem, o suspiro vira clamor. A alma não mais implora, apenas repousa. Foi assim com Ana, a mãe de Samuel. Ela não fazia barulho, apenas movia os lábios. E naquele silêncio, Deus ouviu o mais alto dos gritos, porque quem se rende, entrega o som e recebe a presença. No deserto, Moisés encontrou a sarça ardente.
Deus não falou enquanto ele corria. Deus esperou que ele se voltasse para olhar. O milagre estava lá, mas foi a atenção rendida que ativou a revelação. Assim também é com quem deseja ouvir Deus. Não se trata de alcançar, mas de se inclinar. Rendição é o momento em que a porta que antes era procurada com força se abre com um sussurro. E o sussurro não vem de fora, vem de dentro. Porque Deus não vem gritando do céu. Ele vem subindo do santuário que você permitiu que ele habitasse. O invisível torna-se tocável quando o coração deixa de resistir. Uma mulher me contou que só sentiu paz quando orou assim: Senhor, se não fores falar nada, só fica aqui comigo. E nesse instante, ela chorou como nunca. Não porque ouviu respostas, mas porque finalmente sentiu a presença. A porta havia sido aberta e tudo o que ela precisava estava do outro lado. Jesus é educado. Ele bate. Ele espera. Ele nunca força, mas quando entra, transforma o interior em morada. A chave não está em saber o que fazer, está em permitir que ele seja. E isso só acontece quando a vontade do homem se curva, quando o altar deixa de ser palco e volta a ser santuário. E se ao abrir a porta, você não recebesse uma visita, mas descobrisse que ele nunca saiu? E se o próximo passo for perceber que essa habitação não é visitação, é fusão? Aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele. 1 Coríntios 6:17. Há algo mais profundo que escutar Deus. É viver com ele dentro. Quando corpo, alma e espírito se alinham, o templo já não é só lugar de passagem, torna-se casa. O homem deixa de buscar presença para se tornar presença. É como um perfume que impregna tudo. O espírito não apenas visita, ele passa a habitar. E nessa habitação, o pensamento muda. A alma ama diferente. O corpo obedece sem forçar. O homem já não reage como antes. Começa a pensar com o coração de Cristo, a sentir com a ternura do Espírito, a andar como quem tem companhia invisível. Conheci um senhor de oração que dizia: eu não oro mais como antes. Agora só fico quieto e sei que ele está aqui. Era a união. Não havia mais separação entre o tempo comum e o tempo sagrado. Tudo era altar. Ele dizia que até o silêncio da cozinha se tornava louvor. Porque onde Deus mora, tudo se torna santo. Essa fusão não é um êxtase emocional. É uma constante. É acordar e sentir que o céu respira com você. É andar na rua e perceber que cada rosto carrega um convite à misericórdia. É ver os filhos como discípulos, os problemas como testes, a dor como ensino. Porque agora, quem vive, já não vive só. Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Isso não é poesia, é realidade espiritual. É quando o homem deixa de ser recipiente para ser fonte. Deus não precisa mais bater, ele já habita. E onde ele habita, a guerra interior cessa. O trono está ocupado. Essa união exige manutenção. O azeite da lâmpada precisa ser renovado. A casa precisa ser limpa. Mas o mais belo é que Deus ajuda a manter o que ele próprio construiu. Ele é o hóspede, mas também o mordomo, o jardineiro, o rei. O homem apenas colabora, com obediência e reverência. Talvez você nunca tenha sentido isso, ou talvez já tenha sentido e perdeu. Mas a boa notícia é: a porta nunca se tranca do lado de dentro. Se você respira, ainda há tempo. Se ainda sente saudade de Deus, ele ainda está aí. A união é possível. O templo está pronto. Só falta acender a vela no altar. E se essa união não for o fim, mas o começo de algo maior? E se, agora que a voz habita dentro, Deus quiser falar por meio de você? Você já percorreu os corredores do seu próprio templo, viu que o corpo precisa silenciar, que a alma precisa se render e que o espírito é o trono onde Deus deseja habitar. Agora vem a pergunta mais importante: o que você vai fazer com essa revelação? Talvez, por muito tempo, você tenha buscado respostas, mas agora percebe que o que Deus queria
era acesso. A porta nunca esteve trancada do lado de fora. Foi você quem segurou a maçaneta por dentro. Está pronto para soltar? Está disposto a deixar Deus falar com liberdade dentro de você, sem os filtros da pressa, da culpa, da religiosidade? Lembre-se, Ele ainda bate. E se você abrir, Ele entra. E se Ele entra, tudo muda. Se esta mensagem falou contigo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, você continuará recebendo revelações que despertam o espírito, curam a alma e restauram o templo.